Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Ferreira e nesse vídeo eu vou ajudar você a resolver um exercício da Olimpíada de Matemática, mais especificamente da OBMAP, de nível 3, conteúdo sobre álgebra. Então a gente vai resolver isso em 3 etapas. A primeira etapa eu quero que você tente resolver somente com o enunciado e com as informações que você já possui, que você já conhece, que você já domina. Tá? Então sugiro que você agora pause o vídeo e tente resolver esse exercício sozinho, ok? Vamos lá. Se você conseguiu resolver o exercício, parabéns. Se você não conseguiu, teve dificuldade em resolver o exercício, a segunda etapa é as dicas que eu vou passar, são as dicas que eu vou passar para vocês, e aí você vai tentar resolver com essas dicas. Então eu vou colocar elas aqui. Essas são as dicas, tá? São 7 dicas nesse caso aqui. Você dá uma olhadinha, lê elas com calma e tenta colocar todas elas em prática aqui para tentar resolver. Tá? Essa é a terceira parte. Então, novamente, pausa o vídeo e tenta resolver agora com as dicas, ok? Se você conseguir resolver com as dicas, parabéns. Se você ainda não conseguiu resolver, a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa é onde eu vou resolver o exercício usando essas dicas que eu passei como um passo a passo. E aí, caso você tenha resolvido alguns passos que eu coloquei ali, mas não conseguiu resolver todos, você pode pausar o vídeo em qualquer momento e a partir dali você pode continuar até você chegar ao resultado final. Então acompanhe aqui comigo a correção e tenta resolver o exercício junto, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai ler o exercício aqui. Diz o seguinte: quadrado de 13 é 169. Isso quer dizer que se a gente elevar 13 ao quadrado, 13 vezes 13, a gente obtém o resultado 169. Esse resultado tem como algarismo das dezenas o número 6. A gente pode observar aqui que o 6 está na dezena, ó. Ok? Então, fácil de observar ali, ó. Tá. O quadrado de um outro número tem como algarismo das dezenas o número 7. Então existe o quadrado de um outro número que agora, em vez de ter na dezena o algarismo 6, tem o algarismo 7. Um quadrado de outro número. Quais são os possíveis valores para o algarismo das unidades desse quadrado? E aí ele até coloca aqui sugestão: escreva o número como 10a mais b, sendo b um algarismo. Então a gente vai seguir as dicas que eu coloquei ali, o passo a passo, mais a sugestão que ele coloca aqui, para a gente entender como resolver. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa aqui é verificar a sugestão com exemplos numéricos para compreender o uso da expressão. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar essa expressão aqui, 10a mais b, e só para a gente entender por que ele está usando essa expressão, vamos colocar alguns valores para A e para B para a gente poder entender o que essa expressão representa. Primeiro eu vou listar aqui os valores para A, que é uma das coisas aqui, ó, listar os algarismos que podem substituir A e B. Então aqui, ó, o A pode ser qualquer número natural de 1 até 9, ou seja, eu estou excluindo o zero, porque se eu colocar o zero aqui, não vai formar um número de 2 algarismos. Então o A ele pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já o B, além de todos esses aqui do A, ele também pode ter o zero. Assim permite com que eu construa números como 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, essa é a listinha. Aí a gente vai substituir aqui. Então, se eu substituir no lugar de A e B, veja o que acontece. Vamos colocar lá o primeiro número. Então, se o A vale 1 e o B vale 1, a gente vai obter que número? 10 vezes 1 é 10, mais 1, 11. Se a gente substituir o B agora por 2 e o A por 1, então é 10 vezes 1, mais 2, a gente vai obter um número 12. Vou fazer mais alguns exemplos aqui para entender bem. 10 vezes 2, agora eu vou trocar o A, vou substituir por 2,
e o b eu vou substituir por 1. Então eu vou formar agora 10 vezes 2 dá 20, 20 mais 1, vou formar o número 21. E assim por diante, né? Se eu usar todos esses números aqui que eu listei para A e B, eu vou obter todos os números, né, de 10 até 99, que são todos os números de 2 algarismos. Okay? Qual que é a nossa terceira dica? É determinar o quadrado da expressão 10A mais B. Como a gente está falando no quadrado de um número de 2 algarismos, né, a gente forma um número de 3 ou mais algarismos, e o da dezena que tem que ser o 7, o que a gente vai pegar? Vai pegar essa expressão que ele usou, que ele colocou como sugestão, e vai fazer ela ao quadrado. A gente tem que fazer o quadrado desse número, né? Assim como eu tenho que fazer o quadrado de 11, o quadrado de 12, e assim por diante. Eu posso fazer o quadrado do 10 até o 99 para obter o quadrado desses números e verificar qual é o número que está na dezena. Que no caso eu estou querendo o que tem 7 na dezena. Então vamos lá. Elevar isso aqui ao quadrado forma um produto notável. A gente pode resolver assim, ó, o quadrado do primeiro termo, que é o 10A, então vai ficar 10 ao quadrado 100, e A ao quadrado fica A ao quadrado. Aí eu faço, né, como é a soma de dois termos, o quadrado da soma de dois termos, eu faço 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então 2 vezes 10 são 20, vai ficar 20AB. E aí por último eu tenho aqui o segundo termo ao quadrado, o segundo termo é B, então B ao quadrado. Então essa expressão aqui representa o quadrado de um número de 2 termos. Então se eu usei 10A mais B como uma expressão para representar um número de 2 algarismos, essa expressão com 3 termos, 1, 2 e 3, representa o quadrado de um número com 2 algarismos. Ok? O que eu tenho que analisar agora, ó, depois que eu determinei o quadrado da expressão 10A mais B? É identificar cada termo do quadrado da expressão como um algarismo e a sua paridade. Então, esse primeiro termo aqui vai representar o algarismo da centena, esse daqui vai representar o algarismo da dezena, e esse aqui vai representar a unidade. Então, os 3 termos que eu tenho aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro, representam centena, dezena e unidade. Então, é isso que eu tenho que identificar. Além disso, eu tenho que identificar qual a paridade, ou seja, se esse termo ele é par ou ele é ímpar. Por que é tão importante isso? Vamos entender o porquê. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó, vamos colocar aqui uma outra cor. Se eu substituir esse A por qualquer número nessa lista que eu tenho de 1 a 9 e multiplicar esse valor por 100, o resultado sempre vai ter 2 zeros no final, ou seja, ele sempre vai ser um número par. Então isso aqui sempre vai ser um número par. Vai acontecer a mesma coisa nesse segundo termo. Por quê? Porque qualquer valor que eu atribua a A e B, ao multiplicar por 20, né, todo número multiplicado por 2 sempre resulta em um número par. Para o 20 acontece a mesma coisa, só que ele vai ter um zero a mais, e esse zero também caracteriza um número par. Agora, o que pode variar vai ser esse terceiro termo, que é o da unidade. Por quê? Porque ele vai ser o B ao quadrado, ou seja, qualquer um desses números aqui ao quadrado vai aparecer aqui. Então qualquer um desses números substituído aqui eu vou ter que fazer ao quadrado, então vai resultar, pode ser que resulte em um número par, assim como pode ser que resulte em um número ímpar. Então tem essas duas possibilidades. Mas muita atenção aqui, porque eu estou buscando quem? Eu estou buscando a dezena 7, ó. Dezena desse algarismo tem que ser 7. Ou seja, esse número aqui, ó, tem que resultar em 7, tem que resultar em um número ímpar. Mas se ele sempre vai resultar em um número par, como que ele vai virar ímpar? Vai depender desse termo aqui da unidade, desse algarismo da unidade. Eu tenho que fazer com que esse algarismo da unidade acrescente uma dezena aqui para que ele vire um número ímpar. Quando isso vai acontecer? Quando esse número, então tá aqui, ó, a gente vai listar agora aqui os quadrados do valor de B. Então vou fazer uma listinha aqui embaixo, ó, de B. Vamos fazer o B ao quadrado agora. Então o B ao quadrado vai ser o 0,
1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Observe que esses 4 primeiros são números de um algarismo só. Aí a partir do 4 ao quadrado, atribuindo ao valor de b 4, a gente obtém daí um número com 2 algarismos, né? 16, 25, 36. Aqui eu estou fazendo os números em b, todos eles ao quadrado, né? Então, que são chamados os quadrados perfeitos. 49, 64 e 81. Então, estão todos eles aqui. Observem que o que eu estou buscando é duas coisas. Que eu tenho um número com 2 algarismos. Então, eu só vou olhar para esses números a partir daqui do 4 ao quadrado. Então, 16, 25, 36, 49, 64, 31. E uma outra coisa importante. Para que eu consiga fazer com que esse termo da dezena aqui, esse algarismo da dezena, ele seja ímpar, eu preciso adicionar um número ímpar a ele. 1, 3, 5. Quando que isso vai acontecer? Quando esse número aqui tiver 2 algarismos e o algarismo da dezena seja um número ímpar. Isso só vai acontecer em 2 casos. Quando for 16 e quando for 36. Porque você pode observar que os outros números aqui é o 2 na dezena, 4, 6 e 8. São números pares. Então, se eu colocar esses números pares para adicionar a dezena, vai continuar sendo par, porque par com par resulta em par. Agora, só vai virar ímpar se realmente for um número ímpar. Então, eu só tenho duas possibilidades. Se for 16 ou se for 36. Então, a gente pode até fazer um exemplo aqui, ó. Substituindo aqui nessa expressão para ficar mais claro. Então, se eu substituir esse A, por exemplo, vamos substituir ele, né? Vamos substituir ele por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 20 vezes 1. E aqui vamos substituir o b por 4. Então, b4 mais 4 ao quadrado é o valor de b. Então, aqui 1 ao quadrado é 1 vezes 100 é 100. Depois, veja que é um número par com 2 zeros no final. Aí 20 vezes 1 dá 20, que vezes 4 dá 80. Novamente, é um número par, que representa a dezena. São 80 unidades, 8 dezenas. Aqui, 100 unidades, uma centena. E aí, mais 4 ao quadrado dá 16. Mas aqui, como formou um número com 2 algarismos, eu vou adicionar essa dezena aqui a esse número 80 aqui. Então, se eu somar ele aí, eu vou adicionar, eu vou formar um número 196. Observe que aqui o da dezena é o 9, é um número ímpar. Então, eu consegui fazer com que essa dezena se transformasse em um número ímpar. Isso só vai acontecer, né, quando você tiver ou 16 ou o 36. Ou seja, ou quando o B for 4 ou quando o B for 6. Então, B igual a 4 ou igual a 6. Mas independente disso, o que a gente tem que observar é o seguinte: os dois resultados, tanto o 4 ao quadrado quanto o 6 ao quadrado, dá 6 na unidade, 16 e 36. E é isso que importa, porque é isso que ele está perguntando, ó, identificar os possíveis valores para o algarismo das unidades desse quadrado. Então, aqui é um exemplo, 196 termina em 6. Então, toda vez que eu substituir o B por 4 ou por 6, a unidade, independente de qual seja a sua dezena, sempre será 6. Então, para que seja a dezena 7, que é um número ímpar, ou seja, um exemplo de um número ímpar na dezena, vai sempre ter na unidade o 6. E aí a gente chega na nossa resposta. Então, qual é o algarismo das unidades para esse número? É o 6. Então, essa é a nossa resposta. Ok? Espero que esse exercício realmente tenha ajudado você a entender. Se você conseguiu resolver isso
desde a primeira etapa ou na segunda etapa, ou realmente agora na terceira etapa, pausando o vídeo em alguns momentos que eu estava explicando, né? Parabéns, talvez você tenha conseguido resolver de uma outra forma, tá? Mas de qualquer jeito, aqui se encaixa mais uma forma de resolver, mais uma técnica que você pode utilizar para resolver esse tipo de exercício. Ok? Até a próxima aula. Obrigado.